criei o Viseu Studio com o intuito de compartilhar minhas ideias, compartilhar minhas vivências, as minhas linhas de pensamento, principalmente envolvendo arte, envolvendo criatividade, que são os assuntos que eu mais gosto de conversar. Eu sempre tive bastante dificuldade com executar ideias, e é justamente isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Sempre tive bastante ideias, pensei bastante, mas na hora de executar, parecia que a ideia sumia, ou ela não era boa o suficiente, ou eu não conseguia simplesmente dar o pontapé inicial. A famosa procrastinação, né? E isso acontecia bastante. Ainda acontece. Os vídeos aqui é um exemplo disso, sabe? Não, vamos esperar o momento certo e tal. E você fica nessa esperando o momento certo, e hoje em dia a gente tem acesso à vida de todo mundo. Não a vida real, mas que todo mundo tá fazendo alguma coisa, que tá todo mundo agindo, que tá todo mundo fazendo e só você tá parado. Mas isso, ao invés de ser um fator que te motiva a fazer, é um fator que te limita e faz você se cobrar mais ainda. Decorrente a isso, você acaba não fazendo mesmo. Isso é uma das dificuldades que a gente passa em querer criar, em querer fazer as coisas. A gente pensa que criar algum tipo de conteúdo precisa ser técnico demais, ou precisa ser criativo logo de início e super original e inovador, ou uma ideia muito bem formada, sem nenhuma interferência de outras ideias, né? Para ser de fato original. Mas no fim não é sobre isso, é sobre uma vivência humana, uma vivência pessoal. A diferença entre você e a pessoa que você tem como referência é que ela tá fazendo e você tá olhando ela fazer, né? Essa dificuldade na hora de criar, na hora de pensar é natural. O que tem me ajudado foi começar a escrever, a documentar essas ideias. Porque quando eu documento as ideias, a minha cabeça ela para de se preocupar demais com aquela ideia e pensar demais nela, porque ela já tá em outro lugar. É como se eu externalizasse ela e assim eu não precisasse me preocupar mais com aquela ideia, porque eu sei que ela tá segura. Ideias elas saem da minha cabeça, mas se eu deixo elas muito tempo lá, elas estragam. Vamos fazer um exemplo. Trata suas ideias como alimentos, entendeu? Como uma fruta. Se ela ficar muito tempo sem ninguém consumir ela vai acabar apodrecendo. Eu acho que as ideias não são muito diferentes disso. No sentido de que se você deixar ela muito tempo na sua cabeça e não executar, ou só deixar ela na sua cabeça sem conservar ela de alguma forma, ela vai estragar. E meus pensamentos não é um espaço limpo, um espaço em branco somente para ideias. É um espaço onde a minha vida está acontecendo, é um espaço onde os problemas vêm, os dias ruins também vêm, eu me magoo ou eu fico feliz, então tudo isso vai interferindo e a ideia está ali no meio, espremida. Quando você conserva ela de alguma forma, você tira a fruta da ideia e coloca ela no congelador ou deixa ela num lugar que foi feito para conservar ela, você tira ela dos riscos de ser afetada pelas interferências que vão acontecer na sua vida. Sua vida não vai parar para você ter ideias. Escreva suas ideias, grave suas ideias, execute suas ideias e depois você pode descansar com calma de que elas não estão em risco, elas não estão correndo risco de apodrecer. Estou escrevendo mais as minhas ideias, eu abro um documento, salvo, escrevo. Às vezes, quando não tenho como escrever, eu pego um áudio mesmo do celular e começo a falar a minha ideia. Isso funciona até com desenho. Quando eu desenhava com mais frequência, as minhas ideias elas surgiam como? Eu ia lá, começava a rabiscar, pegava algumas referências e é isso, a ideia surgia. Só que eu tinha um pouco de preguiça e também um pouco de preconceito em fazer algo pensado. Eu queria fazer algo natural, expressivo, que viesse do coração para a folha. Só que isso atrapalhava o processo e eu não percebia, atrapalhava até a minha evolução. É claro que você não precisa ter uma ideia toda lapidada, toda bonitinha antes de criar, não é isso. Mas é o fato de não deixar os ruídos da sua mente estragar uma ideia boa. E quando você escreve, às vezes descreve, você vê se algo faz sentido, se algo não faz sentido, se realmente aquilo tem potencial mesmo. E mesmo se não tiver, você vai ter aquele sentimento de ter feito e não vai perder o que você fez. Diferente de quando você fala, você comunica isso para alguém. A pessoa pode não ver o potencial que você vê na sua ideia, isso vai afetar ela, você vai achar que ela não é boa, às vezes ela é, você só não contou para a pessoa certa. Ou também o teu cérebro vai achar que você já está executando aquela ideia. E aí isso é um problema, porque na hora que você for executar de fato, você não vai sentir o mesmo ânimo. Por isso que é bom tomar esses cuidados e são coisas que têm me ajudado a colocar mais em prática, a não ficar tão preocupado, eu tenho que fazer certo, Não adianta, vai chegar um momento que vai ser você contra você mesmo na sua cabeça e se você conseguir passar, eu acho que essa é a etapa mais difícil, aí com o tempo você vai criando um hábito melhor.
Pelo menos eu acredito que seja assim. Os vídeos que vocês vão ver aqui vão ser uma prova viva disso, porque eu tô lutando contra várias coisas na minha cabeça sobre estar bom, estar perfeito, estar adequado pra postar. Porque no fim das contas o foco é em fazer. Se você faz, você desenvolve. Se você não faz, você fica sempre na mesma e pensando como seria se você tivesse feito. Eu tô tentando ignorar um pouco essa voz que é racional demais em alguns momentos, sabe? Você pensar antes de agir é sempre bom, mas existem alguns momentos que pensar demais se torna perfeccionismo, e o perfeccionismo, ele tira a graça de fazer. Ele faz com que ser perfeito seja mais importante do que o feito. Acho que isso ficou confuso, mas basicamente é aquilo: feito é melhor do que o perfeito. No fim das contas, se preocupe em fazer, mesmo que não seja da forma ideal que você queria, mesmo que não seja a ideia que você queria, depois você vai ter mais bagagem para fazer essa ideia que você idealizou ou que você escreveu. Eu quero trazer alguns assuntos a mais aqui que eu penso, ou que eu acho que faça sentido, ou às vezes é só compartilhar uma ideia que passa na minha cabeça e que às vezes está ali e eu preciso externalizar ela de alguma forma. Esse canal é com esse intuito. Se você quer fazer parte desses aprendizados, dessas experiências, fica aí no canal e eu espero trazer mais vídeos para vocês, beleza? É isso. Falou. Tchau, tchau.